Isso aí, galera, bora lá para mais um React. React hoje. Hoje nós estamos aqui. Olha, eu quero ver o que vai sair disso aqui, tá? Porque eu vou reagir a um trechinho do papo do Ciro Games com o Serjão Foguetes. O Serjão sempre faz sucesso aqui no canal. Confesso que, sim, tô com dificuldades de degluti-lo. Tá? Até capaz de eu dar razão pro Ciro aqui nesse trechinho. O Ciro que, enfim, vem afundando, ele que é uma pessoa que eu classifico como inteligente, né, articulado, sabe falar bem e tudo, mas se perdeu em termos de projeto político, e eu acho que terminou de se enterrar na última eleição aí, né, por causa de toda a sua, vamos dizer assim, mágoa, né, com o PT. Eu acho que ele até tem todo jeito de estar magoado com o PT, eu também muitas vezes estou, né? Então há razão nisso, mas assim, a gente não pode deixar esse tipo de sentimento enviesar a nossa luta política a ponto de a gente apoiar, sei lá, o André Fernandes, sabe? Então assim, não dá. Triste fim de Ciro Gomes, tá, gente? Embora eu ainda o classifique uma pessoa inteligente, enfim, mas muito personalista, né? Um ego gigantesco que faz com que ele cometa erros abomináveis, a ponto de hoje ele ser, enfim, praticamente um ex-político, né? Torço para que ele se recupere, né? Acho que todo mundo pode mudar. E o fato dele ter essa postura na minha interpretação, o que fez ele, por exemplo, receber um convite do Serjão. Você sabe a minha opinião sobre o Serjão. Ele parece ser um cara bonachão, descontraído, tudo certo, nada a ver política, eu quero falar aqui dos foguetes e tal. Para mim não é isso, né? Eu acho que a gente tem elementos suficientes para classificar o Serjão como um cara alinhado, a turma conservadora da direita, né? Inclusive repetindo uma porção de coisas da extrema direita, né? Que a gente sabe que é eufemismo para fascismo, né? Não estou aqui classificando o Serjão em hipótese alguma, mas enfim, não tá no nosso timezinho, tá? Muito enviesada a coisa que ele fala. E talvez pela postura do Ciro dos últimos tempos é que tenha rendido este convite. Acho que uma pessoa mais alinhada à esquerda talvez não tivesse o espaço no Serjão. Mas ele ouviu o Elias faz tempo, né? Faz tempo, o Elias estava numa outra vibe, com um outro tipo de convite, né? O Elias que é meu camarada, acho que de fato o Elias é um cara do nosso time, né? Eu sei que nem todo mundo aqui gosta dele, mas eu estou dando a minha opinião, porque eu não me lembro de outro, tá? O espaço que normalmente o Serjão dá é pro timezinho dele, sabe? Galera do naipe aí do Thiago Braga, né? Isso aí vai ter espaço no Serjão, né? E imagino que hoje no máximo um Ciro Gomes, mas jamais alguém diferente, só comprovando a minha tese sobre o Serjão. Bom, sem enrolar mais, o título do corte que a gente vai reagir agora é Ciro Gomes e Sérgio Sacani divergem sobre Elon Musk. Todo mundo sabe que é difícil a gente compreender como que o Serjão consegue ter uma dicção tão boa com as bolas do Elon Musk na boca, né? Então é provável que eu aqui entre em convergência com o Ciro Gomes. Mas vamos lá, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Serjão, qual que é exatamente o papel da Agência Espacial Brasileira atualmente? Só que mais do que isso, eu sei que tem outra estatal a caminho e que tende a sequestrar, né, a função que a AEB de fato deveria ter. Explica pra gente o que está rolando. Então vamos lá, né? Vamos falar do Programa Espacial Brasileiro, que é, infelizmente, né? Infelizmente. Então vamos, só para contextualizar para o pessoal, lá em 2003, há 20 anos atrás, pessoal, o Programa Espacial Brasileiro ele era exemplo do mundo. A China esteve aqui e copiou o nosso programa. A Índia esteve aqui e pegou um negócio que a gente tem chamado PENAI, que é o Programa Nacional, né, de Espaço e tal. A Índia, ela copiou exatamente, até as vírgulas estão no mesmo lugar. Isso lá, há 20 anos atrás, o Brasil era vanguarda na exploração espacial. O foguete que a gente estava construindo, que infelizmente pegou fogo lá em Alcântara, o VLS, é igual os foguetes hoje que são os mais modernos. É o Electron, são foguetes de 18, 20 metros de altura para levar pequenos satélites. Então o Brasil ele estava na vanguarda do programa espacial. O pessoal do ITA, né, não tem nem como falar, aquela equipe maravilhosa. Infelizmente todos eles morreram lá no acidente de Alcântara em 2003. E aí o problema é o seguinte,
todo programa espacial vai ter acidente. Todo programa espacial tem acidente. O programa Apollo morreu gente pra caramba antes, tá? Porque a gente não fica sabendo tanto. O programa espacial russo, deve ter gente que até hoje a gente não sabe quem morreu lá na Rússia. Normalmente, quando você morre na Rússia, é difícil saber. Você fica sem saber. Olha aí, sabe como é que é o nome disso aí, gente? É preconceito. Só isso, tá? Isso é preconceito, tá? É isso. Tá? Enfim, só isso. Não tem nada nessa fala. Porque na Rússia. Por que na Rússia? Por quê? As pessoas morrem na Rússia e não ficam sabendo. Por quê? Saca? Se você tirar o preconceito dessa fala, sobra nada, tá? Mas vamos lá. Saber, exatamente. Como rolou. E qual foi o problema do Brasil? O Brasil, por conta daquele acidente, tudo bem, foi um negócio terrível e tal, mas parou tudo ali. Então só o relatório do acidente demorou anos. Eu já tenho alguma discordância. Acho que sim, o acidente foi um impacto brutal, mas eu acho que não foi esse o motivo do desmonte do nosso programa espacial. Vamos deixar o Sérgio falar. Para ficar pronto. E todos os outros países, o que fizeram? Passaram na frente. Passaram. Então, hoje, assim, né? Vamos lá, nós temos Alcântara, para quem conhece, Alcântara fica ali no Maranhão. Alcântara é um dos melhores lugares do mundo para lançar foguete, porque é muito perto da linha do Equador. Se você lança um foguete perto da linha do Equador, você ganha, por conta da velocidade de rotação da Terra, uma economia que, dependendo da órbita que você manda, pode chegar até 30% de economia em combustível, sendo que foguete hoje, 95% dele é combustível. Então, é um lugar muito bom. Só que, o que aconteceu com Alcântara? Ficou esquecida, ficou lá sucateada. Hoje o mato tomou conta lá, infelizmente, né? E tá lá. E nesse meio tempo todo, o que cuidava do programa espacial era a AEB. O programa espacial brasileiro sempre teve um problema seríssimo, que ele sempre foi uma bola dividida. Então você tem, de um lado, a Agência Espacial Brasileira e do outro lado, a Força Aérea Brasileira, a FAB. Então tem, por exemplo, vai ter um lançamento em Alcântara agora. Agora em março vai ter um lançamento em Alcântara de um foguete coreano. A AEB quer transmitir o lançamento, a FAB não quer transmitir. Olha aí. Por quê? Então, não sei, ué. Vai lá e pergunta para os caras. Alguma hipótese? Então, não dá para saber. É uma bola de... Falta de governo, é isso? O que eu falo é o seguinte, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Isso é um negócio que, tipo, o Ciro não sabe, o Sérgio não sabe, eu não sei. E o comentário do Ciro, falta de governo. Ele tem uma dor de cotovelo, galera. Sabe, você sabe, eu tô aqui criticando o governo Lula com frequência, sabe? Mas eu não trabalho com esse nível de dor de cotovelo do Ciro, tá? Eu não consigo entender isso. O Programa Espacial Brasileiro, esse é o problema. Ele tem 2 donos. E esses donos, eles não conversam entre eles. E tá prestes a ter um terceiro, né? E tá prestes a ter um terceiro, a LADA. Então o que acontece? Agora faz o quê? 1 mês e meio, mais ou menos, né? Foi aprovada, a nova lei a nova lei do espaço, é que pode dizer isso aqui no Brasil, que é um negócio, sim, terrível para o desenvolvimento. Na verdade, todos os países estão indo numa direção. O Brasil está indo totalmente contrário a essa direção. É um negócio que, sinceramente, não dá para entender. Eu entendo por uma outra, vamos dizer, por uma outra chave de leitura, tá, Sérgio? O que tem de diferente, estruturalmente, pelo menos, entre o Estado brasileiro e o Estado chinês? Sim, curto e grosso, na China não tem teto de gastos, tá? Na China não há uma estruturação da economia nos moldes do neoliberalismo, que inclui o desmonte do Estado, tá? Eu acho que isso explica muito mais. Não existe programa espacial sem pesado investimento público. Simples assim. Se você vier aqui com bobagem de SpaceX, pau no seu cu. Pau no seu cu. Olhe lá de onde é que vem o dinheiro, tá bom? Olhe lá de onde é que vem o dinheiro. Então, pau no seu cu. Exploração espacial é produto de investimento público. Ponto. Acabou. Não tem. Não tem. Tá? Então, assim, não há como haver desenvolvimento de um programa espacial no Brasil, tá? Que seja compatível com a lógica neoliberal do Brasil. O que eles estão querendo fazer. Assim, o Brasil vai fazer foguete? Muito provavelmente não vai fazer foguete. Nem tem por que hoje fazer foguete. Mas poderia usar Alcântara. Sim. Alcântara poderia ser usado. Ainda que a gente cedesse para outros programas espaciais. Claro. Mas aí, aonde que entra o Oxó. problema? Quando foram, né? Bom, até dar aqui o crédito para quem foi mesmo, foi no governo Temer, né? Embora a assinatura aconteceu só no governo Bolsonaro, mas quem começou a toda a coisa do negócio, até para o pessoal entender aqui e tentar explicar para eles, para vocês, né? O tal do acordo de salvaguardas. Que é? Acordo de salvaguardas tecnológicas quer dizer o seguinte: qualquer foguete do mundo, 80% das peças dele são dos Estados Unidos. Então você precisa ter um documento que garanta o seguinte: eu vou trazer um foguete para ser lançado aqui em Alcântara, eu tenho que garantir que ninguém vai abrir o foguete e fazer a engenharia reversa daquelas peças.
Porque aquilo lá é de patente, é dele, é americano. 80% das peças de todos os foguetes do mundo são isso. Então você precisa fazer um acordo, chama-se Acordo de Salvaguardas Tecnológico. É isso. O problema é, quando isso começou a tramitar ali, aí depois o Ciro pode até dizer melhor que eu só sei de notícia, né? Quando isso começou a tramitar ali, começou a surgir, erroneamente, a ideia de que a gente estava dando Alcântara para os americanos. Isso não tem nada a ver, porque a gente não está... Então? Esse acordo ele não mexe com o terreno. Isso foi mais ou menos quanto, Sérgio? Isso aí foi agora. Cara, eu não sei se é ingenuidade, se é burrice ou se é falta de caráter. Eu não sei, cara. Como se a questão fosse doar um pedaço de terra para os Estados Unidos. Eu não acredito que ele de fato acredite nisso. Eu não consigo acreditar. Entre o Temer e o Bolsonaro, entendeu? Mas, aquela época de ouro. Isso. Mas assim, no final das contas, aprovaram o acordo de salvaguardas. E isso é bom. Por que isso é bom? Porque isso faz com que eu possa lançar qualquer foguete de Alcântara hoje. Hoje, Alcântara pode ser lançado qualquer foguete. Eu posso trazer um foguete, tanto que agora a gente tem um programa com uma empresa sul-coreana chamada InnoSpace. Eles lançaram um foguete esse ano, o Hambit, e vão lançar, está programado 5 lançamentos para o ano que vem, de Alcântara. Entendeu? Por quê? Tá, e qual a transferência de tecnologia que envolve esse acordo? Né? Os caras vão vir lançar um foguete aqui, né? Não é só dar uma graninha pro Brasil. Isso aí é irrelevante, ou praticamente irrelevante neste processo. A questão é a tecnologia. Nós vamos ter acesso à tecnologia do foguete que a gente está lançando daqui? Ou eles estão utilizando a nossa base aqui para desenvolver a tecnologia deles, para depois vender coisas para nós, a partir dessa tecnologia que nós ajudamos a desenvolver, e depois nós vamos ter que pagar para usar. E que eles não poderiam desenvolver se eles não tivessem a oportunidade de lançar daqui. Vocês entendem? Entende o que eu quis dizer? A questão não é eles lançar daqui. A questão não é eles pagar para usar o espaço. A questão é, quem está lançando um foguete está desenvolvendo tecnologia. Isso tem uma função no mundo, tá? Que é o desenvolvimento de novas áreas para a exploração capitalista. Então, se você desenvolve uma tecnologia, você vai explorar essa tecnologia depois. Aí tudo bem, os caras pagam a mixaria para utilizar algo que sem isso eles não poderiam desenvolver a tecnologia, desenvolve a tecnologia, nos dando uma mixaria, e depois que a tecnologia estiver desenvolvida, eles vendem pra gente a tecnologia que eles não teriam desenvolvido sem a gente. Você consegue entender isso? Ah, você quer vir aqui lançar o seu foguete? Massa, bacana. Então é o seguinte, transferência de tecnologia. Senão você não vai lançar o seu foguete. Vocês acham que você vai pagar uma merreca aqui e vai usar? Não, então você acha aí no seu território um lugar para lançar o seu foguete. Porque tem um acordo de salvaguardas. E aí o que acontece? Tem grandes problemas em mexer com a Alcântara. A Alcântara tá lá no meio do mato, lá, tá, aliás, não sei se vocês souberem apontar no mapa onde fica a Alcântara, isso é um problema sério. O pessoal sabe, ninguém sabe onde que fica direito. Não vale o Ciro. Não, o Ciro com certeza sabe. Café com leite. O que acontece? Você teria que, vamos supor que a gente vai fazer um foguete, você teria que construir uma infraestrutura. E aí, aí uma coisa minha, pessoal minha, não pode fazer isso. Porque a infraestrutura em Alcântara, a gente sabe quais são as 3, 4 empresas que têm capacidade de construir ali. Entendi. Eu falo para vocês quais são. Por favor. Queiroz Galvão, Odebrecht e mais umas 2, que a gente sabe o que aconteceu com elas. Então, e vejam como é foda isso, gente. Nós desenvolvemos um importante setor da construção civil, tá? Competitivo a nível internacional, a ponto do Serjão estar aqui admitindo que tais empresas teriam condições de fazer tais obras, como fazem em tudo que é lugar do planeta. Aí, por causa de todo o escândalo, que foi muito mais midiático do que qualquer coisa, eles inviabilizaram essas empresas. Vou dar um exemplo que eu já dei várias vezes aqui. Alguns anos atrás, nós tivemos um grande escândalo na Volkswagen, uma das principais empresas do setor automobilístico da Alemanha. Eles penalizaram a empresa? Eles quebraram a Volkswagen? Ou eles souberam separar, né, o que deveria ser executado no processo, o que deveria ser responsabilizado da empresa, da geração dos empregos, da estrutura necessária para a sofisticação produtiva da Alemanha? A Lava Jato enterrou esse nosso setor, que vinha se colocando como um setor de grande competitividade, sobre essa ideia, né, que é indeterminada da corrupção. Porque, vejam, depende de qual corrupção que a gente quer falar. Porque o capitalismo é um sistema corrupto. O capitalismo, ele leva à corrupção. A corrupção, ela é sempre do setor privado. Nunca é do setor público. É um ente privado que corrompe o público
para desviar algo que é público para interesse privado. Portanto, toda a corrupção é do setor privado. É sempre o setor privado se apropriando indevidamente do setor público. Então vejam, sob o pretexto de acabar com a corrupção, que é estruturante do capitalismo, né? O corrupto é premiado no capitalismo, tá? Você impede o desenvolvimento de um setor importante da sua economia, que pode levar sofisticação produtiva, que é o que falta no Brasil. Né? Para você ver como esse debate é um debate pouco inteligente do Sérgio. Agora imagina o que elas vão fazer em Alcântara se tiver que construir. Então, não, isso tá fora de... Pra mim, isso é fora. Eu acho que eles iriam só fazer o quê, Sérgio? Construir. Ah, Humberto, mas você acha que não ia ter corrupção? Acho que ia ter. Como tem corrupção nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, na Itália, na Alemanha, na China, no Japão, tem corrupção. Uns lugares tem um pouquinho mais, outros tem um pouquinho menos, a gente tem que trabalhar para que tenha sempre menos, e não tem outra maneira a não ser criando mecanismos regulatórios, fiscalizatórios e depurando permanentemente isso, melhorando permanentemente isso. Não tem o que fazer. No capitalismo é isso. Tá? Mas entre ter alguma corrupção que a gente pode mitigar e ter a obra, e não ter a obra sob o pretexto de não ter a corrupção, vocês vão me desculpar. Eu prefiro que aconteça as coisas, tá? Porque é assim no mundo todo, vamos deixar de ser vira-lata, tá, gente? O que acontece com a empresa igual aí no Space? Olha que coisa interessante. Você não precisa mexer em infraestrutura nenhuma em Alcântara. A empresa vem, ela monta a base dela do foguete, ela lança o foguete, usa o centro de controle de Alcântara e depois ela vai embora e leva embora a base dela. Pronto. E leva embora a tecnologia que ela desenvolveu, cabeça de ovo. Porra, mano, não é possível, cara. Não é possível. Ah, mas eles pagam, a gente fica com dinheirinho. Grande merda. Não, assim, não dá pra acreditar nisso. E deixou aqui uma grana pra gente, porque ela pagou. Deixou aqui uma grana que é uma fração miserável da grana que ela vai fazer com a tecnologia que ela só desenvolveu às custas da base de Alcântara. Vai ser burro assim no inferno, cara. Então, e pra mim, né, assim, se eu tivesse alguma coisa, uma solução seria essa. Comece a vender. Só alugar o espaço. Comece a alugar. Você aluga o espaço ali, o acordo de salvaguardas garante que a gente pode fazer isso e tal. Por que isso seria bom? Por vários motivos. Primeiro, porque ia começar a entrar uma grana pro Brasil de uma fonte diferente. O que iam fazer com essa grana depois, a gente pode ficar aqui 10 anos discutindo. Mas pelo menos ia entrar uma grana diferente. Isso é legal pra cá, ia entrar uma grana bem diferente. Por exemplo, precisa de dinheiro, tá, gente? Precisa de dinheiro. O Brasil tem quase 400 bilhões em reservas internacionais, tá? Para aquilo que a gente demanda dólares. E no mercado interno, o Brasil tem moeda soberana, 100% líquida, sistema bancário 100% sólido, títulos precificados em real. Nós não precisamos do dinheiro deles. Para nós é muito mais importante a tecnologia. Nisso aí. E uma outra coisa, por exemplo, a empresa que vem aqui lançar, ela tem que trazer os engenheiros dela. E os engenheiros, eles não vêm aqui um dia e vão embora, eles ficam aqui uns 20, 30 dias. Pô, você chega pro cara e fala assim, cara, você não quer dar uma palestra ali na Federal do Maranhão pra gente? Ai, cara, não é possível, cara. Ai, não é possível, cara. Não é possível, não é possível, não é possível, cara. Não é possível, cara. Nós vamos aprender com os engenheiros gringos, porque eles vão fazer palestra na Universidade Federal. Ah, mano, não é possível, cara. Não é possível, mano. Já pensou? Lá na China, em vez de haver, né, os acordos, né, exigidos pelo Estado de transferência de tecnologia, se a China simplesmente aproveitasse que os engenheiros estavam lá para que eles dessem palestrinhas por lá. Vocês acham que a China ia estar na vanguarda do desenvolvimento, por exemplo, dos carros elétricos, né, do 6G? Vocês acham que a China ia estar lá? Não, era só pegar uma palestrinha dos caras. Vamos ouvir a palestra deles. Caralho, Serjão! Puta que pariu, Serjão! Me ajuda a te ajudar, caralho! Não é possível isso, cara. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Complicado. A gente o vai buraco falar dela literalmente daqui a é mais pouco. embaixo. Não, mas você não quer dar uma palestra ali na Federal do Rio, na USP e tal? Por quê? Porque aí você começa a incentivar, o pessoal começa a ver e fala, caramba, tá tendo alguma coisa no Brasil disso, entendeu? Sim. E aí você vem. Aí vem um coreano, que é daí no Space. Agora, se eu não me engano, a C6, que chama, que é uma empresa do Reino Unido, também tá pensando em lançar foguete de Alcântara. Então vão vir engenheiros da Inglaterra pra cá. E aí você começa a fazer uma troca
científica. Não vai ser uma troca tecnológica, nada disso, mas você vai começar, você leva um Eles engenheiro. vão conversar. Aí você junta uma criançada e fala, ó, pessoal, vamos lá visitar o foguete lá na praia. Ó que legal. Pô, eu vou lá no Texas ver o foguete do Elon Musk. A gente chega a 20, 30 metros do foguete. É, e por isso que tu é esse... Eu ia falar um troço aqui, cara, não posso, eu tenho que cuidar. Mas é por isso que você é limitado dessa maneira, tá bom? Você é macio aqui com o Sérgio. Por isso que você é limitado dessa maneira, pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Aquilo é turismo, Sérgio. Turismo é um fudendo turismo, Sérgio. Você vai lá fazer um fudendo turismo, Sérgio. Entendeu? Bacana, você acha legal esse tipo de turismo? Nada contra, é massa, mas isso é um fudendo turismo, entendeu? E o Brasil tem um potencial turístico enorme sem depender desse tipo de turismo, Sérgio. Ah, cara, não dá, mano. Não dá, cara. Entendeu? Leva a criançada, junta a criançada no lugar e leva, ó, nós vamos lá, a empresa aí no Space, ela paga, entendeu? Vai todo mundo lá, visita, depois volta, e você começa a movimentar isso. Deixa eu fazer uma provocação. Entendeu? Então, eu não consigo acreditar, cara. Então, veja, o turismo... Você já não dá pra acreditar. Mas assim, o turismo desenvolve ciência e tecnologia, Sérgio, entendeu? A pessoa começa a fazer turismo e aí se transforma num cientista. Vamos falar claro, é porque o Sérgio não é um cientista. E a impressão que eu tenho, olhando os vídeos dele aqui, ele não faz ideia do que é ser um cientista. Entendeu? É isso. Esse é o negócio, tá? E outra, a gente tem que começar assim, vamos lá, né? O cara que diz que caiu de uma plataforma de petróleo e tá aqui falando com a gente, contando história, na boa, né, galera? Não dá pra levar a sério, tá, gente? Não dá pra levar a sério, tá? Um cara que nunca admitiu que isso é mentira, tá? Na boa, vamos falar preto e branco, assim, ó, né? Direto e reto, não dá pra levar a sério, tá, galera? Não dá. Então, Sérgio, o Ciro, a sua turma boa tá aqui um pouco indignada com a resposta do Sérgio e perguntando o que você pensa a respeito da questão da soberania em relação a isso que... Agora eu vou concordar com o Ciro. Agora os ciristas vão entrar em êxtase comigo. Quer ver que eu vou concordar com o Ciro? Não, eu acho que o Ciro vai dar uma boa lapada. Acho que pra isso ele deve servir aqui neste momento. Vamos ouvir o Ciro. Ele está dizendo. É evidente que o Sérgio tem o mesmo nível de preocupação que eu. Ele apenas está fazendo uma concessão a... Bacana, está sendo político, ele está lá como convidado, massa. Vamos ver, esse é o briefing do Ciro, mas... realidade trágica brasileira contemporânea. Entretanto, nós temos que trabalhar, meu livro chama O Dever da Esperança. Normalmente você não associa esperança a dever, né? Então as evidências todas são desesperançosas. Com certeza. Mas é preciso que a gente tenha a formulação. E aí, veja, ceder o espaço físico de Alcântara para coisa faz o Brasil ganhar um trocado mesmo nesse universo econômico e tecnológico e tal. Entretanto, nós não podemos imaginar um país com as características do Brasil, eu não posso imaginar, sem dominar determinadas tecnologias sensíveis. Isso aí é soberania. Hoje, o outro nome de soberania é ciência e tecnologia. É isso. Porque repare uma coisa objetiva. Vamos fazer uma pergunta só para encaminhar o raciocínio. Faz sentido um país como o Brasil, cuja última envolvimento com guerra foi no século XIX, a genocida Guerra do Paraguai, em que nós nos prestamos ao serviço sujo da Inglaterra, é outro assunto para outro. Depois a gente fez algumas merdas, tipo missão de paz no Haiti, assim, mas guerra mesmo, o Ciro tem razão, tá? É isso aí. Para outra hora. Mas assim, se nós dissermos que faz sentido ter uma estrutura de defesa, daqui para diante tem determinadas consequências. E faz, tá, gente? Faz, tá? Eu acho que, assim, defesa é questão de soberania, né? Por exemplo, na minha interpretação, o Brasil, ele pode ser, né, sob determinada lente, classificado como um país que é uma semicolônia. Por quê? Nós não temos força armada. As nossas forças armadas não trabalham pela nossa soberania, vai? Essa é a minha interpretação sobre as nossas forças armadas, tá? O Brasil não é capaz de enfrentar uma invasão da Bolívia. E eu não estou nem falando em material humano ou equipamento. Eu estou falando porque não é do interesse das nossas forças armadas defender a nossa soberania. O que é o interesse das nossas forças armadas? Tá? Manter o Brasil como área de influência do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A galera fala que a principal função dos nossos milico é capinar, pintar árvore. Não é. Sabe o que é? É tramar golpe. Tá? Então começa por aí. Nós não temos soberania porque nós não temos sequer forças armadas que sejam leais, tá, à nossa nação. Por exemplo, faz sentido, tendo uma marinha ou uma aeronáutica, que nossas naves e belonaves sejam guiadas pela Starlink do Elon Musk? Nenhum. O cara desregula um grau no satélite. Não, e além de desregular, ele está vendo tudo. Quer dizer, você não tem segurança de dados nenhuma. Entendeu? É isso.
no GPS e tal, e você sai do Rio de Janeiro para atender uma ocorrência em Manaus, vai bater em Luanda, em Angola. Então é evidente, quer dizer, na minha cabeça, nós precisamos, é evidente, uma coisa não colide com a outra. Eu acho que a gente tem que animar ali, e aí você tem determinadas maluquices brasileiras, porque são valores que colidem, mas nós estamos numa agenda hiperfragmentária que perde a noção das prioridades, das hierarquias, dos valores que não negam um ao outro. Apenas ali é o único lugar que você pode, de fato, ter as excelências, a eficiência de lançar um foguete geoestacionário, um satélite geoestacionário na órbita mais viável, etc, etc. Então, mas tem uma estrutura quilombola do lado que você pode deslocar para qualquer lugar. Não, cara, mas por que você não pega o quilombola? E claro, chega lá para ele e fala assim, cara, nós vamos construir um museu para vocês isso, aqui, ó, e maravilhoso, mais. cara. E vocês vão ganhar dinheiro com isso aqui, mas, cara. Sérgio, o Brasil está dominado. Cara, quilombola não quer museu, caralho. Mano, não dá, mano. Eu tô tentando. Mas tá difícil, cara, tá difícil. Eu tô adquirindo um ranço, cara, que não é possível, cara. Nada por isso. É um onguismo que verbaliza o valor correto, porque defender a comunidade quilombola é um valor justo, legítimo e tal. Mas há serviços de interesses subalternos que não estão... Assim como eu, enquanto não me convencerem, eu não consigo parar de suspeitar da natureza daquele acidente, sabe? Que matou a fina flor da nossa engenharia espacial. É uma coisa estranha, mas sim, pode acontecer, acidentes acontecem de fato e tal, mas aquele ali foi deletado. Mas tem que investigar bem. Concordo com o Ciro. Eu não tenho nenhum tipo de teoria da conspiração a respeito disso, mas é uma preocupação legítima. E a consequência futura é que me traz a desconfiança maior que você já registrou. Não aconteceu mais nada, nós perdemos o passo. Então, repare, todo esse universo de telecomunicações, de satélite, de mini satélites, de coisa num país como o Brasil, de dimensão continental. A China já desenvolveu seu próprio GPS, o sistema de GPS. China, Índia tem um GPS, Japão tem um GPS dela, Japão, que é do tamanho do Piauí. Europa tem um GPS dela, a Rússia, que é o serviço GLONASS. Sim, porque eles não são idiotas, né, gente? Sabe, isso aí é uma questão, tipo, elementar, de segurança nacional. Sabe, isso aí, assim, hoje em dia, em termos de segurança nacional, ainda mais no mundo que tá caminhando para cada vez mais conflitos, formação de blocos econômicos militares cada vez mais flagrante. Se você não tem um tipo de GPS, você não tem nenhum tipo de soberania num mundo cada vez mais tenso. Não é isso. Ficamos no GPS norte-americano. Qual é o sentido disso? Eu estou dizendo, eu escrevo uma newsletter e eu estou dizendo, quer dizer, a Marinha Brasileira contratou Starlink deste grande canalha internacional que é o Elon Musk, na minha opinião. O que não quer dizer, eu conheço a opinião do Sérgio, que ele não seja um extraordinário empreendedor. São duas coisas distintas. O extraordinário empreendedor Elon Musk, essa semana aconteceu, eu falei ontem ainda na live, aconteceu algo didático para vocês entenderem a genialidade do Elon Musk. Tá? O Elon Musk se envolveu ativamente na campanha do Trump, inclusive com muita grana, inclusive dando dinheiro para as pessoas. Tá? Se você quiser, dá para chamar de comprar voto, né? Porque lá nos Estados Unidos aquela democracia deles tem dessas coisas, né? Trump ganhou, o cara é chamado para o governo para tocar um departamento. O departamento do Elão, a sigla é Doge, e o símbolo é um cachorrinho. E todo mundo sabe que o Elão é o Doge Father, né? Por ser um grande entusiasta, propagandista e investidor da criptomoeda Dogecoin. E aí, o que aconteceu? Magicamente, por causa da genialidade do Elão, houve um salto, né, do valor do Dogecoin. E o Elon ficou alguns milhões, talvez até bilhões, mais rico. Essa é a genialidade do cara, gente. E assim você vai olhar, vai escrutinar, é grana pública, entendeu? É trapaça, é aquela coisa que eu falei pra vocês. Gente, no capitalismo, a corrupção é premiada. Isso que eu acabei de escrever aqui que o Elon fez, agora, tá? Ele já fez várias dessas, tá? Ao longo da história toda dele. Tô falando da mais quente, tá? Da mais recente. Isso é corrupção. Isso é manipulação do mercado de ativos, tá? Isso, inclusive, é proibido em quase todo mundo pelos conselhos de fiscalização e organização dos mercados financeiros, tá? Isso é corrupção, se você quiser. Mas tá tranquilo, é o Elon Musk, ele é o gênio. É isso, ele é o gênio. As duas Dá para separar perfeitamente. As motivações dele foram reveladas agora, de forma cínica, criminosa, ele comprando voto pro Trump. Mas eu vou dizer que o cara não tem um papel fundamental para cumprir nesse estágio de evolução tecnológica e tal. Não tem, Ciro, não tem.
Tudo bem, eu vou dar um desconto pro Ciro aqui. Você sabe que eu não vou muito colar do Ciro, tá? E antes que você fale qualquer coisa, naquela eleição do Haddad lá, que o Haddad foi o candidato do PT, no primeiro turno eu votei no Ciro, tá? Votei no Ciro. Eu também acreditei naquele papinho todo. Eu vim acompanhando o Ciro e tal. Mas de lá pra cá foi só ladeira abaixo e não dá. Hoje eu já tô com o ranço da cara do Ciro também faz tempo, tá? Tá? Mas não, tá, Ciro? Não, você tá aí, né, contemporizando com o Serjão, você é convidado, tá? Ok, eu vou te dar esse benefício aí, acho que tudo bem, tá? Né? Mas não. Elon Musk não tem papel de porra nenhuma. O Elon Musk é a porra de um parasita, tá ligado? É só isso. É um parasita. De um foguete que dá ré. Então isso eu admiro. Da ré virado avesso. O foguete que dá ré, que foi desenvolvido pelos engenheiros que o Elon Musk paga com dinheiro estatal ou com dinheiro, por exemplo, de corrupção, que nem esse que eu acabei aqui de citar, entendeu? Então, ó, palmas para os engenheiros contratados pelo Elon, tá bom? Palmas para eles, né? Vamos dar os créditos pra quem merece, porra. O pessoal entender, né? Então é o seguinte, né? Pra quem não sabe, o Brasil não tem sistema de GPS. O sistema de GPS brasileiro é ligado ao satélite, né? Ao DoD, que é o Departamento de Defesa americano. Americano. O dia que todo os Estados celular Unidos, que cada um de nós porta, paga royalties para as Forças Armadas Americanas. Se os Estados Unidos falar, não queremos mais que o Brasil GPS, acabou, nós estamos perdidos sem GPS. Sem GPS faz sentido um país com 210 sem milhões GPS de habitantes? para 85% da exploração de petróleo, 80% da mineração do país para. A agricultura de precisão a agricultura para imediatamente. São setores muito pouco Então, assim, importantes para a eu economia compreendo o brasileira. estágio pragmático e estou de acordo. Acho que a gente tem que botar a coisa para andar, seja como for, mas nós temos que ter um universo estratégico que é recuperar a visão de um país que tem compromisso com alguma maturidade tecnológica, porque você não vai ser mais capaz de produzir da agulha ao avião passando pelo computador, como certa feita imaginamos. Mas algumas tecnologias sensíveis, eu já propus, por exemplo, que nossa relação com os BRICS seja qualificada por isso. Em vez de ser um clube de conversa mole, como infelizmente ser ali o seguinte, um regime de preferências... Calma, Ciro, calma, viu? É essa coisa. O Ciro é um homem inteligente. Eu não acredito, tá? Que seja essa a verdadeira avaliação do Ciro Gomes sobre os BRICS. Também acho que teria muito mais potencialidade, mas calma lá, Ciro, entendeu? Assim você se desmoraliza, meu irmão, não dá, entendeu? Por que a gente perdeu a esperança em você? Eu perdi. Hoje, pra mim, o Ciro, entendeu? Assim, é um moribundo político, é o apoiador, né, do bolsonarista lá do Raspacu, tá? É por isso, tá ligado? Não, hoje a gente tem um banco de desenvolvimento, a gente tem formatação de um novo sistema de compensação bancária internacional rivalizando com o sistema SWIFT, tá? Então é diferente, daria pra fazer muito mais. Eu acho que até a proposta do Ciro é boa, mas calma lá, meu irmão, não fala assim, porque assim você se descredibiliza, porque eu duvido que você não saiba que não dá para classificar dessa maneira. Comerciais industriais para o país retomar a indústria nacional brasileira, transferências tecnológicas sensíveis. Conversei lá com o Alto Comissariado do Partido Comunista Chinês, o chinês comunista, da boca para fora, deu um salto da cadeira dessa altura. E o mercado disse, nem o senhor nem eu acreditamos nisso. Né? Enfim, e terceiro, um financiamento rebelde a Bretton Woods. Se não for isso, a gente não tem saída. Olha só. Agora, repare, nós pulamos aqui, nós já fizemos um estatal binacional com a Ucrânia. Porque a Ucrânia tinha também tecnologia de foguete. Isso aí faltou a gente falar que nesse meio tempo todo teve um dos programas mais corruptos da história do planeta. Corrupto, exatamente. Chamados Alcântara Ciclone. Que época que foi isso? O Brasil foi lá, não, foi depois aí. Foi Lula. Foi Lula. Uhum. O Alcântara Ciclone, a ideia do Brasil foi o seguinte, vai lá na Ucrânia, compra os foguetes, e aí a gente modifica aqui para lançar. Tanto que é na frente de Alcântara. Isso. E só agora que foi dissolvido total agora, Isso. né? Mas foram anos e anos e anos de gente ganhando dinheiro. Isso é que ninguém sabe. Então, onde foi? Ali era um ralo de dinheiro mesmo, dinheiro. porque ninguém sabia para onde que ia. Agora, isso aí é uma coisa... Porque eu Tem tava umas falando ideias. de foguete, né? Sim. Agora vamos falar da parte satélite. Aí o Ciro tem toda a razão. Nós não temos 3 coisas hoje que são fundamentais e que o Brasil precisa pela característica dele. Uma é GPS. Outra coisa, Amazônia. Não sei se quem sabe aqui, mas o Brasil não tem um satélite capaz de fotografar a Amazônia. O que a gente faz? Todos os dias ou todo mês a gente gasta milhões comprando imagem de uma empresa americana chamada Planet. Porque todo dia tem uma frota desses satélites, todo dia 10h30 da manhã, uma frota de satélites da Planet passa em cima da Amazônia e faz imagens com 30 centímetros. São satélites do tamanho de uma caixa de sapato, tá? Só pra vocês Eu terem uma já ideia. vi esses satélites. Eles têm sucedâneo na França também. É do tamanho de uma caixinha assim. E ele passa todo dia, e o que o Brasil faz? Em vez de desenvolver o satélite dele, nós vamos lá e compramos a imagem dos caras. Outra coisa, nós não temos nenhum satélite meteorológico nosso.
Sendo que a nossa meteorologia, o nosso sistema climático, ele é muito único. A gente tem a Amazônia, a gente tem os rios voadores que a gente chama. Pelo menos A tínhamos, gente tem né? esse problema todo. E não só da Amazônia, nós temos os biomas brasileiros, eles são muito específicos, entendeu? Então você não pode comprar uma imagem, que é uma imagem geral, para você estudar um Pantanal, que é um negócio totalmente diferente, entendeu? Então você tem que desenvolver um sensor para aquilo lá. Aonde eu acabei de voltar de um congresso lá na Itália, o IAC, que é o Congresso Internacional de Astronáutica. A Índia ganhou todos os prêmios do congresso, todos. Eles levaram todos os prêmios. Inspira, Ciro. A Índia que A 20 Índia. anos atrás A copiou Índia que todo... copiou até a vírgula do nosso programa espacial, acabou de ganhar todos. Só que a Índia não passou por um desmonte neoliberal, tá, gente? Não passou, tá? A Índia tem peculiaridades bastante específicas da sua economia, tá? Por causa do seu mercado interno, que não existe nada igual no planeta, e por causa do setor de engenharia de software, tá? Que eles conseguiram se apropriar rapidamente desse setor, com uma demanda brutal a partir do seu mercado interno, e desenvolveram uma grande plataforma que hoje vem exportando muito e vem atraindo muito investimento para dentro da Índia, fazendo com que ela não seja tão suscetível, pelo menos por enquanto, às imposições do neoliberalismo, que são muito mais radicais aqui na América, tá? Então, assim, resumindo, o que a Índia está fazendo, o Brasil não pode fazer enquanto não se livrar do neoliberalismo. Os prêmios no Congresso. Aí que entra a minha coisa. O que a Índia fez? A Índia tinha 2 problemas seríssimos. Aliás, tem até hoje. Fome ainda é um problema gigante da Índia, e ela tinha um problema de sede. O país ia morrer de sede. Era isso que ia acontecer na Índia. Porque boa parte dos mananciais ali mais rasos estavam tudo contaminados. Como que eles resolveram? Com satélite. Eles lançaram o satélite identificou aonde você tinha regiões com água potável boa, o pessoal foi lá e furou exatamente. Aí eles estão, né, um dizendo, olha só, o 6, porque o 6 isso, porque o 6, o outro, porque a meia dúzia. Galera, assim, não há nenhuma questão sobre isso. A importância de nós termos nossos próprios satélites, nosso próprio sistema de GPS, olha, isso é consensual. O que eu diria pro Sacani, que eu acho que o Ciro sabe, é que não existe isso sem dinheiro público. Fim. Entendeu? Acabou. Se você defende neoliberalismo, desmonte do Estado, né, você defende que o país continue sem essas coisas. Tá? Em poucas palavras, é isso. Satélites próprios. Da Índia mesmo. Da Índia. Isso é tão sensacional na Índia que hoje exploração espacial é obrigatório no ensino fundamental. Eu fui na palestra do indiano, ele mostrou as criancinhas construindo foguete. Entendeu? Lá, a Índia pousou em 2023 no Polo Sul da Lua, tinha 8,5 milhões de pessoas assistindo no YouTube. É a maior live da história do YouTube, é o pouso da Índia no Polo Sul. Tá bom, Sérgio, então por causa disso eles vão desenvolver o setor deles, aeroespacial, ou é por causa do financiamento do Estado? Ou por causa de um programa? Veja, eu não estou dizendo que não é legal, isso ajuda, mas é menos relevante. Menos relevante. Entendeu? É só isso. Quase igual a nossa, que tem mais de 6 mil pessoas Aí, ó. ao vivo agora aqui. Tá aí, ó. Muito obrigada a todos. Senta É isso aí, chat. Ele foi na palestra do indiano. Sinceramente, eu me nego a acreditar que seja só burrice, galera. Não dá pra ser só burrice, cara. Não dá pra ser só burrice. o dedo no like aí, porque o like é muito importante. Viu? Senta o dedo no like. E o... Senta o dedo no like. É isso. E o indiano comemorando na rua como se fosse final de Copa do Mundo, entendeu? Agora, se você fala aqui de lançar foguete, aí vai vir coisa que eu ouço todo dia. Pra que lançar foguetes? Tem milhões de pessoas morrendo de fome aqui no Brasil. O problema é que a gente não lança e continua tendo as milhões de pessoas morrendo de fome. Eu não gosto de fazer isso aí, tá? Porque é como se o dinheiro fosse pra uma coisa ou pra outra, tá? E não uma questão de projeto de Estado, de desenvolvimento e tal. Tudo bem. Então não é um negócio que não dá. Agora, como resolver isso? Aí é a classe política, Ciro. Porque Complicado isso aí, cara. Sabe o que é complicado? Claro, Não, claro. eu vou te falar porque é complicado. É Pro bem ou difícil. pro mal, isso é que o brasileiro médio pensa que tem alternativa. Não tem. Ou a política faz, ou não faz. Ou a política faz bem feito, ou faz mal feito. Não tem uma... Eu concordo. O problema é político. Isso aí, sem dúvida, Ciro. Assina embaixo. O problema é político e não existe nada fora da política que a gente possa resolver. algoritmo, não tem um computador, não tem, sabe, não tem um... É isso porque aí. no final é eles O que vão desastre decidir. é a política. A caneta tá na mão deles. E o problema é o seguinte: como que eles vão convencer? Porque o cara que vai votar em você, ele não quer estar querendo saber do satélite. Ele quer saber da rua dele tá bem assaltada. Não é verdade. Ou da isso, água. Aí Será já que é não? um pouco a minha... Então, aí que eu queria é saber. verdade na dimensão em que você não tem um imaginário
que é adestrado desde a criança que vai ter aula sobre sim, a questão não, aí espacial. sim. Falando, Aí beleza. Então é isso. Então, mas veja, quem faz isso também é a política. Com certeza. Então, se você mediocriza a discussão, você mediocriza a nação inteira. E aí a expectativa que é, você tem agora no Brasil crescendo uma coisa dramaticamente grave, que é 20% do eleitorado que quer votar naquele que for ou parecer ser mais contra tudo que está aí, especialmente nas superficialidades estéticas. Sim, isso aí eu concordo, porque isso aí é o produto da crise estrutural prolongada do capitalismo. Se você quiser, você pode chamar esse produto de fascismo também. A galera cai direitinho no colo. A desilusão política persistente, somada aos aparatos de dominação ideológica, conduz ao fascismo. E aí, hoje, o que está movimentando as pessoas a votar em A ou B não é mais se a rua está asfaltada ou não. Hoje é qual a identificação ideológica de quem está se propondo como candidato em relação à pessoa que vai votar. Agora, isso é conjuntural, isso muda de tempos em tempos, mas no tempo que a gente está hoje, o tempo presente, né, é isso que está manipulando corações e mentes das pessoas. Percebe? Então você tem que ir para o debate, na tradição política, ser cortês com o adversário. Se eu for lá mal educado e sentar a cadeira na cabeça do outro, não sei o que, então eu estou ganhando uma notoriedade que me dá audiência de 20%, 1 em cada 5. Não sabe que esses idiotas estão liquidando a nação. O Brasil faz a apologia da ignorância. Quer dizer, o político Brasil, mais ignorante é aquele que repete os truísmos, as baboquices, as superficialidades e tal. E isto arrebenta. Porque Mas é o seguinte, aconteceria a revolução. Sérgio, mas aí você está falando da espuma. A mesma espuma que você critica é a que você está falando agora. Concordo, é o que está acontecendo. Mas por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? E a minha explicação é: as pessoas não veem mais possibilidade de melhora concreta nas suas vidas a partir da dita democracia burguesa. As pessoas foram convencidas da democracia burguesa a sua vida inteira. Vão lá, acreditam, votam, dá merda. Vão lá, acreditam em outro, votam de novo, dá merda. Chega um ponto que a pessoa não acredita mais. E aí, como qualquer debate estrutural é inviabilizado pelo anticomunismo, pela ideologia burguesa, disseminada pelos aparatos de dominação ideológica, a única opção que resta para o trabalhador é o extremismo de direita. É votar contra tudo que está aí. Votar em quem grita mais, e quem fala mais bobagem, é onde a gente está. Esse é o ponto onde a gente está. No meu entender, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar que tem outra opção, que não é nem o fascismo, nem a democracia formalista burguesa, que é a revolução, que é a superação desse estado de coisas. É para isso que eu trabalho. Porque se o trabalhador voltar a acreditar na formalidade da democracia burguesa, ele pode demorar 1, 2, 10, 20 anos, mas vai cair no fascismo de novo. Porque a democracia burguesa é simplesmente incapaz de resolver os problemas da classe trabalhadora. A Revolução Francesa, em ambiente muito mais difícil e grave, não foram os pensadores, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, etc. Tudo bem, não precisamos chegar tanto, mas imaginar o caminho é o ponto de partida para você movimentar Mas as a pessoas. prova do interesse está nas 6.500 pessoas que estão aqui agora. Então Sim. existe interesse. Olha Então, o tamanho do Sérgio. vamos lá, eu tenho uma frase. Eu lhe entendo. A percepção do Sérgio é correta se for radiografado o momento. Bacana. Então vamos ficar por aí. Eu gostei do papo, achei que foi legal, achei que valeu a pena. Espero que vocês tenham gostado também. E se você chegou aqui até o final, por favor, deixa teu like aí, comenta aqui o que você acha desse papo também, é importante. E se você puder e quiser, ajuda na manutenção do canal. Todas as formas de fazer isso vocês encontram aqui embaixo no comentário fixado. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.